Após a Segunda Guerra Mundial, a Indonésia, recém-independente dos Países Baixos, era governado por Sukarno, um líder carismático que tentava equilibrar três forças políticas: os militares, nacionalistas, os muçulmanos conservadores, o Partido Comunista da Indonésia, o PKI, que era o terceiro maior partido comunista do mundo, atrás apenas da China e da União Soviética. E na época o país via uma tensa questão política e econômica. O PKI crescia rapidamente, o Partido Comunista, ganhando apoio em trabalhadores e camponeses, o que preocupava os militares e setores religiosos. E teve um gatilho 30 de setembro de 1965. Na noite de 30 de setembro de 1965, um grupo autodenominado Movimento 30 de Setembro sequestrou e assassinou 6 generais do exército. O exército liderado pelo general Suharto acusou o Partido Comunista de estar por trás do golpe. Historicamente, isso ainda é debatido o que realmente aconteceu. Alguns acreditam que o Partido Comunista não está envolvido e que foi uma armação militar para justificar a tomada do poder. E teve o massacre de 1965 a 1966. Depois de um suposto golpe comunista, o exército lançou uma campanha nacional de limpeza anticomunista. Gostei do nome. Estima-se que de 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas foram massacradas em algumas regiões muçulmanas. Nacionalistas e até civis comuns participaram das execuções, excitados pela propaganda que chamava os comunistas de ateus e traidores. Mulheres ligadas a movimentos de esquerda foram estrupadas, torturadas e mortas. Cerca de 1,5 milhão de pessoas foram presas sem julgamento em Bali, Java e Sumatra. Rios ficaram ruins de sangue. Testemunhas e relatos que os apoiavam em massa. Eu quero falar aqui sobre a ascensão de Suharto. O general Suharto usou o caos para dominar. Em 67, ele depois Sukarno e se tornou presidente, dando início à ditadura militar de 67 a 1998. Suharto recebeu apoio do Ocidente, especialmente dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que viam a Indonésia como uma peça-chave no tabuleiro contra o avanço do comunismo na Ásia. Era plena Guerra Fria, meus amigos. Enfim, documentos classificados demonstram que a CIA forneceu lista de comunistas ao exército indonésio. Diplomatas ocidentais sabiam das execuções em massa e as consideravam necessárias. Por décadas, o massacre foi censurado dentro da Indonésia. O regime de Suharto chamava o evento de movimento traidor do 30 de setembro, e ensinou nas escolas que o exército apenas salvou o país do comunismo. Somente em 98, com a queda de Suharto, começaram a surgir investigações e testemunhos. Mesmo assim, o governo nunca pediu desculpas oficialmente. Muitos perpetradores continuam vivos e nunca foram julgados. O tema ainda é tabu no país, tá? Enfim, é sinistro. E tipo, Henry Kissinger está envolvido nisso. Henry Kissinger, ele foi um assessor de segurança nacional de 69 a 65 e depois secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele é conhecido por fazer qualquer coisa para impedir o socialismo, o comunismo de se espalhar, nem que isso envolva milhares de mortes. E me perguntaram se ele estava envolvido nisso. Enfim, ele foi um dos principais arquiteto da política externa americana durante a Guerra Fria, especialmente na Ásia e na América Latina, com a base real política, ou seja, a defesa dos interesses estratégicos dos Estados Unidos era acima dos direitos humanos ou morais, não importava. Embora o massacre na Indonésia tenha ocorrido antes de ele assumir o poder, o cargo, porque Kissinger, ele na época não estava envolvido com o massacre, mas mesmo assim, Kissinger, nos anos seguintes, quando ele assumiu o poder, Kissinger deu continuidade, ampliou e consolidou o apoio ao regime que resultou do massacre, né? Ele só continuou levantando bandeira branca.
ao governo militar de Suharto, continua sendo apoiado por ele. Enfim, durante o massacre e nos anos seguintes, os Estados Unidos, o que eles fizeram? Eles desempenharam um papel direto e ativo. Enfim, você vai ter documentos desclassificados da CIA e do Departamento de Estado. Houve um apoio à narrativa anticomunista. Os Estados Unidos, os EUA, apoiaram a versão do PKI, Partido Comunista Indonésio, que tentou dar um golpe em 30 de setembro de 1975, e essa narrativa foi a justificativa para a repressão e massacre em massa. Você vai ter um fornecimento de lista de alvos. Um funcionário da Embaixada Americana em Jakarta, Robert Mendes, admitiu que entregou ao exército indonésio listas com nome de 5.000 líderes comunistas. Segundo Martins, eles estavam tentando matar pessoas. Não, perdão, pessoal. Eu tava lendo aqui o que ele falou aqui agora pra vocês, eu li errado. Eles estavam matando pessoas, eu sabia. Provavelmente tive sangue nas mãos, mas não lembro. E ele falou isso lá em 90. Enfim, perdão pelo erro aqui. Eu falei, eles estavam tentando matar. Não, eles estavam matando pessoas, perdão. Eu tava lendo aqui o que o maluco falou e eu acabei confundindo aqui as palavras. Enfim, os EUA forneceram equipamento de comunicação, armas leves, dinheiro ao Suharto. Enfim, um telegrama interno do Departamento de Estado dizia: acreditamos que a Indonésia está no caminho certo. O exército é nosso amigo no país. Você vai ter uma coordenação com aliados. Reino Unido e Austrália também ajudaram na propaganda anticomunismo, transmitindo programas de rádio, divulgando notícias falsas para incitar o ódio contra o PKI. Isso tudo fazia parte da grande estratégia da Guerra Fria. Em qualquer movimento comunista que tivesse em qualquer, era visto como uma ameaça ao mundo livre, e qualquer coisa para impedir aquilo dali era necessário na vista dos Estados Unidos. E onde que Herzing entra nisso? Depois do massacre, Suharto consolidou o seu poder e tornou-se o mais poderoso da Indonésia. Enfim. E é aqui que entra diretamente Henry Kissinger, o homem que sonha as mãos em troca da paz. Enfim, durante o governo Nixon e Ford, Kissinger via Suharto como um aliado estratégico. A Indonésia era o maior país do Sudeste Asiático, com uma posição geopolítica muito interessante e vital entre o Oceano Índico e o Pacífico, vocês já viram, né? Além disso, o país era rico em petróleo, gás, cobre e níquel. Suharto se tornaria um parceiro confiável contra os comunistas e amigo das multinacionais ocidentais. Enfim, em 6 de setembro de 1975, houve uma visita secreta a Jakarta. Ali você vai ter ali uma visita secreta, né? Henry Kissinger e o presidente Henry Ford visitaram Jakarta um dos dias antes da invasão da Indonésia ao Timor-Leste. Então, recém-independente de Portugal, né? Nos documentos classificados, Kissinger e Ford autorizaram Suharto a invadir o Timor-Leste, pedindo apenas que o fizesse rapidamente para evitar repercussão internacional. O resultado foi um massacre de 100 a 200 mil timorenses morreram entre 65 e 99, quase um terço da população. Os EUs continuaram fornecendo arma e treinamento militar durante o período. Eu já vou explicar por que fala documento desclassificado. Eu expliquei que Kissinger, né, e Ford autorizaram Suharto a invadir o Timor-Leste. Enfim, fizeram uma visita secreta de dezembro, né? Enfim, um dia antes da invasão da Indonésia ao Timor-Leste. Olha só que interessante. Suharto, ele governou a Indonésia com mão de aço, de ferro quente, velho, até 98, quando caiu após protestos e crise econômica. Primeiro, ele nunca foi julgado. Os Estados Unidos nunca se desculparam oficialmente pelo papel que tiveram. Kissinger continuou sendo uma figura poderosa e polêmica. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1963 por negociar o cessar-fogo do Vietnã, ironicamente. Enfim, tipo, Kissinger, cara, nossa. Ele foi acusado de crimes de guerra em diversos locais, tá? Chile, Camboja, Timor-Leste, Bangladesh, Indonésia, enfim. O cara, ele é muito queimado, velho. O cara é muito queimado. Enfim, lembra que eu falei que aqui tem recurso na Indonésia, né? Que ali, tipo, eles olhavam pra ali, né? E falavam, aqui tem recurso, opa. A Indonésia fica bem em cima de uma das zonas tectônicas, né, mais complexas do mundo.
do planeta, onde se encontra três grandes placas: placa euroasiática ao norte e oeste, placa indo-australiana ao sul e placa do Pacífico a leste. Essa junção forma um verdadeiro caldeirão geológico, região de subducção, vulcanismo e bacias sedimentares profundas, ambientes ideais para a formação de petróleo e gás. Durante milhões de anos, as da Indonésia, né, especialmente Sumatra, Java, Bornéu e Papua, ficaram cobertos por mares rasos e florestas tropicais. Esses ambientes acumularam matéria orgânica, plâncton, algas e vegetação. Essa matéria foi enterrada por sedimentos, o calor e a pressão das camadas profundas a transformaram em petróleo e gás natural. As falhas e dobras tectônicas criaram armadilhas geológicas, onde o petróleo ficou retido. Centenas de bacias petrolíferas espalhadas pelo arquipélago. Enfim, a Indonésia, na história, foi um dos primeiros países da Ásia a produzir petróleo desde 1885, sob o domínio dos holandeses. Depois da independência, o país nacionalizou as reservas e criou a estatal Pertamina em 57. Nos anos 70, com Suharto, o petróleo virou, né, a base da economia, o que sustentou o regime autoritário. A Indonésia chegou a ser membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Petróleo. Perdão, gaguejei, petróleo. Entre 1902 a até o século XXI agora, até 2008, eles participaram disso. Estava aqui tentando lembrar. Enfim, por que isso é importante politicamente? Tornou a Indonésia estrategicamente valiosa durante a Guerra Fria, daí o apoio dos Estados Unidos ao regime de Suharto, deu ao país influência econômica no sudoeste asiático, mas também trouxe corrupção e desigualdade, porque boa parte dos lucros foi concentrada nas elites militares e empresárias. Enfim, a produção de petróleo diminuiu, porque os campos estão envelhecidos, mas a Indonésia ainda é grande produtora e exportadora do gás natural, né? Liquefeito, GNL. Enfim, ainda é produtora do gás natural, liquefeito, enfim. Até onde eu pesquisei, está tentando investir em energia renovável e transição energética, embora o carvão e o gás ainda dominem. Agora voltando, o que eu falei, lembra que eu falei da visita secreta a Jakarta? Em 6 de setembro de 65, Henry Kissinger e o presidente Gerald Ford visitaram Jakarta. Um dos assuntos aqui que eu queria voltar a falar, um dia antes da invasão indonésia ao Timor-Leste. Um dia antes, velho. Lembra que eu falei nos documentos classificados que Kissinger e Ford autorizaram Suharto a invadir o Timor-Leste, pedindo apenas para que fizesse rapidamente, para evitar repercussão internacional. Lembra que eu falei isso? Então, o que é um documento desclassificado? Desclassificar é tirar o sigilo, ou seja, liberar o acesso público a esse documento. Enfim, isso acontece automaticamente após um certo tempo, de 25 a 50 anos, dependendo da lei do país, ou por pressão de jornalistas, historiadores e tribunais, ou por decisão política, quando o governo quer mostrar transparência. E isso é importante. Como o documento é desclassificado, ele revela o que realmente aconteceu nos bastidores da história, o que antes era segredo de Estado. Você vai ter exemplos famosos, documento da CIA sobre o golpe no Chile, em 63, mostrando que os Estados Unidos apoiaram a derrubar a Irlanda. Telegrama desclassificado mostra que os Estados Unidos sabiam e a apoiaram. O massacre comunista na Indonésia, de 65 a 66. Relatório do Pentágono, como Pentagon, Harper, revelaram mentiras sobre a guerra do Vietnã. Esses papéis provam, com bases oficiais, quem tomou decisões, quando e com que intenções. É basicamente isso. Cara, eu poderia citar aqui alguns documentos desclassificados mais importantes sobre o massacre da Indonésia, né? A anotação de Henry Kissinger, que foi em 65, liberada no ano 2000, mostra que eles autorizaram a invasão do Timor-Leste. Sem esses documentos, tudo iria parecer teoria da conspiração. Mas quando esses papéis saem oficialmente, mostra que os Estados Unidos forneceram líderes comunistas para serem mortos e ajudaram o regime autoritário por interesse político e econômico. Enfim. Cara, eu acho que ele é muito controverso, cara. Ele é um cara muito controverso, né? Mas com o Suharto, o país melhorou ou piorou. Durante os primeiros 15 a 20 anos do regime Suharto,
A Indonésia passou por um crescimento econômico rápido, comparado ao caos político que veio antes. Quando Suharto assumiu em 1967, a Indonésia estava quebrada, a inflação era de 650 ao ano, faltava comida e o Suharto era isolado do continente. Suharto abriu o país ao capital estrangeiro, Estados Unidos, Japão e Europa e firmou parcerias com o FMI e o Banco Mundial. O resultado, a inflação caiu, a moeda se estabilizou e o país começou a crescer 7% ao ano das décadas 70 e 80. O petróleo estava alto, choque do petróleo de 103 a 109. A Indonésia enriqueceu muito com importação e o governo usou parte da renda em infraestrutura, estradas, escolas e arrozagens. Em 80, Suharto lançou o programa da Revolução Verde, incentivando o cultivo de arroz. A Indonésia chegou ao suficiente em arroz por um tempo. O Banco Mundial elogiou Suharto, chamam de desenvolvimento. Porém, teve um lado que piorou. O regime era violento, corrupto e controlado de poder. Qualquer oposição era silenciada à força. Milhares de pessoas foram presas, censuradas ou desapareceram. Censura total na imprensa, universidade de religião. Suharto e sua família enriqueceram com bilhões. Segundo a Transparência Internacional, ele foi um dos líderes mais corruptos da história, desviando de 15 a 35 bilhões. E empresas eram entregues a militares, parentes e aliados políticos. Enquanto cidades cresceram, o interior rural continuou miserável. A exploração de florestas tropicais e petróleo devastou ecossistemas, povos de foram expulsos de suas terras. Ele começou no poder com um genocídio de 500 a 1 milhão de pessoas mortas. Depois, ele invadiu Timor-Leste, matando de 100 a 200 mil civis. Eu não tenho agora um número exato de quantas pessoas ele matou. Dependendo da fonte que eu pesquiso, tá variando. Perdão aí, pessoal. Depois eu pesquiso melhor. Enfim. Cara, eu como um bom estudante de biologia, eu não posso deixar de destacar os danos ambientais. Durante a Indonésia de Suharto, um crescimento econômico acelerado, você vai ter uma exploração populacional, né? Perdão, você vai ter uma explosão populacional. Perdão. Exploração não. Explosão populacional de 100 milhões para mais de 200 milhões de habitantes e uma corrida por lucro rápido em recursos naturais, petróleo, carvão, gás, ouro, madeira, etc, etc. Tudo isso com nenhum controle ambiental. Resultado: devastação de florestas tropicais, extinção, poluição, incêndio e expulsão de povos indígenas. Durante o governo Suharto, a Indonésia perdeu mais de metade de suas florestas tropicais originais. Essas florestas eram as segundas maiores do planeta, apenas atrás da Amazônia. Você vai ter exploração de madeira ilegal, expansão da agricultura industrial, especialmente óleo de palma e madeira para exportação, migração forçada, programa Transmigra, levando milhares de pessoas para áreas antiflorestadas. Enfim, estima-se que entre 85 e 97 o país perdeu mais de 20 milhões de hectares de floresta, o que é equivalente a todo o estado de São Paulo. Enfim, nos anos 90, o governo Suharto incentivou queimadas controladas para abrir espaço para plantações. Entre 97 e 88, incêndios devastaram florestas em Sumatra e Bornéu. A fumaça tóxica, o Azer, cobriu a Indonésia, Malásia, Singapura e parte da Austrália. Milhões de pessoas sofreram problemas respiratórios, a biodiversidade foi dizimada, orangotangos, tigres, aves, raras, enfim. Mais de 10 milhões de hectares queimados, 20 mil mortes diretas por doenças respiratórias e acidentes, bilhões de dólares em prejuízos econômicos. Enfim, você vai ter a poluição de rios e mares. Suharto abriu a Indonésia para mineração de pesadas, sem controle ambiental. Mercúrio e arsênio despejados em rios por mineradores, especialmente nas ilhas de Java e Sumatra, poluíram tudo. Despejo de esgoto industrial e urbano sem tratamento. Pesca colapsada em várias regiões costeiras. Morte de recife de coral, destruição por poluição e dinamite e aquecimento. Empresas estrangeiras, os americanos, japoneses e australianos, ganharam licenças gigantescas para explorar ouro, cobre, carvão. Enfim, a mina de Papua Ocidental, lá de Papua Ocidental, Grasberg, uma das maiores minas de ouro e cobre do mundo, operada pela Freeport McMoran, Estados Unidos, né? Eu acho que o nome é Freeport McMoran, Estados Unidos. Enfim, para funcionar, eles removeram montanhas inteiras e removeram ela de
dejetos, né? Perdão, paulinejar em rios. Povos indígenas como os Camuró foram expulsos. O Camuró e Amungime foram expulsos e massacrados militares, massacre da empresa, enfim. A Indonésia é um mega biodiverso biológico. Há milhares de espécies endêmicas que só existem lá. Habitat destruído, sendo espécies ameaçadas, tráfico de animais aumentaram, orangotango no Sumatra e Borneo quase extinto, tigre de Bali, tigre de Java desapareceu completamente, muitas aves e répteis ficaram criticamente ameaçados. O orangotango perdeu mais de 12% do seu habitat sobre Suhata, nunca se recuperou. Os programas de transmigração de Suhata, mandando famílias de Java para Borneo, Papu e Sumatra, tinha o objetivo de povoar as ilhas externas, reduzir a pobreza e consolidar o controle militar. Povos indígenas foram expulsos de suas terras ancestrais, florestas ficaram derrubadas para a agricultura e pecuária, conflitos armados e massacres ocorreram, especialmente em Papu Ocidental. Mesmo depois de sua queda em 98, os efeitos continuam. Desmatamento segue um ritmo alto, incêndios ainda acontecem todos os anos, ecossistemas degradados que demoram séculos para se recuperar. A Indonésia hoje é um dos maiores emissores de gás de efeito estufa, em boa parte por causa da queima de floresta herdada, né? Da queima de floresta, essa herança ruim herdada de Suharto. Enfim, é basicamente isso. Que Jesus abençoe você. Eu dei uma gaguejada nesses vídeos, mas eu acho que não dá demais. Confundi alguns nomes, mas eu acho que dá para vocês entenderem. Gaguejei algumas vezes, mas eu acho que minha dicção ficou mais boa do que ruim, então você não pode qualificar. O meu vídeo, eu errei quando eu falo de biodiversidade, eu deveria ter falado mega biodiversidade, mas eu tentei falar de forma mais chique. Aí na hora que eu fui falar de forma mais chique, eu errei as palavras e eu embolei tudo. Quando eu falei que a Indonésia é muito diversa, biodiversidade, em vez de falar isso, eu fui tentar criar a palavra mais complexa, aí eu precisava de uma imagem decente para usar no vídeo. Só que o problema é que quando eu fui pedir para a inteligência artificial criar a imagem, tudo que ela criou é uma imagem distorcida, com português errado, com até geografia um pouco errado, mas se uma pessoa distraída for ver o meu vídeo e não reparar nesses detalhes, vai ficar uma boa representação, velho. Enfim.